A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje é o terceiro vídeo sobre José. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos estar lendo Gênesis 37:12, que diz: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacente os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E vieram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-no, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e lanceis mãos nele. E não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mira, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tomou a seu irmão e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse: É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então José rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar, e recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Glória a Jesus, aleluia. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que estavam aqueles jovens ali apacentando, quando de longe eles viram. E antes mesmo que José chegasse perto deles, ele já conspirava contra eles para o matar. Ou seja, quando eles o viram de longe, eles já foram ali tramando a morte de José. Mas o que acontece? Que no meio
daqueles irmãos, tinha um, né, o chamado Rubem, que ele não aceitou que eles chegassem ali e matassem José sem causa, que ele não aceitou que eles derramassem sangue. Na verdade, era o desejo, irmãos, a vontade dos seus irmãos era de tirar a vida de José, mas Deus não permitiu. Deus só permitiu que eles lançassem ele dentro daquela cova vazia, sem água, ou seja, né, ali quando diz nesta cova que está no deserto, era um reservatório, só que estava ali vazio, não havia água dentro dela. Então, nós temos que entender, irmãos, que a gente pode até passar por situações difíceis, enfrentar situações, irmãos, que pareçam ser de morte, mas Deus sempre tem um plano na nossa vida. Conspiraram ali contra José, a morte dele, planejaram o matar, planejaram mesmo acabar com a vida dele, mas era o plano dos irmãos de José, mas não era o plano de Deus. Então não adianta o homem planejar sobre a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã que ouve essa palavra neste momento. Não adianta o homem conspirar contra a tua vida, não adianta o homem criar a ocasião para te matar, não adianta, irmãos, o homem querer fazer isso, fazer aquilo na tua vida, porque você está protegido por um Deus Todo-Poderoso. Deus já tinha um plano na vida de José. Deus permitiu aquela cova estar vazia, sem ter um pingo de água nela, para ele ficar ali dentro guardado, irmãos, da maldade dos irmãos dele. Deus não permitiu. Deus fez com que um dos irmãos, chamado Rubem, se levantasse no meio deles e dissesse assim: não derramem sangue, ou seja, não mate um inocente, não derramem sangue inocente. E para amenizar a situação no meio dos irmãos, ele disse: lance nessa cova aí no deserto. E eles colocaram ali naquela cova. E de repente, quando vem aqueles ismaelitas ali naquele lugar, irmãos, o outro irmão, Judá, ele já tem outra ideia e diz assim: que proveito haverá em matar o nosso irmão e esconder ele? Que proveito nós tiraremos da morte do nosso irmão? Que proveito isso virá para a nossa vida, matar o nosso irmão? Então vamos vendê-lo. E venderam ele ali, irmãos, aos ismaelitas. E os ismaelitas comprando ele. Quando o outro irmão chega, quando Rubem chegou, e Rubem rasgou ali as suas vestes e disse para aqueles irmãos: aonde eu irei? O que eu farei agora, né? Porque vocês mataram o nosso irmão. Mas ali eles explicaram a situação, irmãos. E eles fizeram o quê? Levaram a túnica de José até o pai, irmãos. Fizeram o pai viver um luto que não existia. O pai ficou ali abatido, o pai ficou ali, irmãos, angustiado. E como se não bastasse eles serem tão mal, irmãos, eles ainda pegaram aquela túnica, sujaram ela de sangue para fazer parecer que uma besta fera do campo tinha comido. José tinha ficado sua túnica, entregaram para o pai e ainda perguntaram assim: ó, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Eles tinham, irmãos, uma separação. Eles não diziam assim: vê aí, pai, se essa túnica é do nosso irmão. Não, de teu filho. Porque até aqui, então, irmãos, ainda estava reinando aquela rejeição por causa da preferência do pai. Então o pai, vendo toda aquela situação, irmãos, ficou ali desesperado, rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus ombros, lamentou seu filho por muitos dias, ou seja, ficou ali enlutado. E aqueles próprios irmãos, a palavra de Deus diz que os seus filhos e suas filhas, os próprios filhos que causaram toda essa tristeza, todo esse desgosto com o pai, pelo meio da covardia, da falsidade com o irmão, e causaram todo esse desgosto com a mentira, né? Porque se eles tivessem chegado com a verdade e tivessem dito assim: pai, a gente tem inveja do amor, dos cuidados que o Senhor tinha com o nosso irmão, então nós vendemos ele. Então o pai ia procurar buscar José, mas eles chegaram com mentira, dizendo que uma besta fera tinha comido, né? Tinha destruído, tinha matado ali o teu filho, eles disseram. E aquele pai sofrendo, irmãos, aquele choro, e eles ainda foram ali tentar consolar. Por isso, amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos diz a seguinte palavra: orai pelos vossos inimigos. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quem são os nossos inimigos. Muitas vezes os nossos inimigos estão perto de nós e nós não reconhecemos. Aqui no meio dessa família, irmãos, inimigos de
Israel e os inimigos de José eram os próprios irmãos, os próprios filhos que conspiraram toda essa situação. Então, irmãos, quando a gente ora, Jesus, ele nos livra de toda inimizade, de toda armadilha do inimigo. A gente tem que estar sempre orando pelos nossos inimigos, pedindo ao Senhor, para o Senhor nos livrar dele, para eles estarem no controle das mãos do Senhor. Porque se a gente orar, irmãos, colocando os nossos inimigos nas mãos do Senhor, sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus não vai permitir ele nos fazer mal, porque os irmãos de José, irmãos, apesar de ter causado tudo isso aqui que eles causaram, mas eles estavam assim na mão de Deus, eles só estavam fazendo, irmãos, o que Deus permitia eles fazer na mão de José. Deixa eu te dizer uma coisa, você está pensando que o inimigo também não é furioso com a tua vida, com a minha vida? O desejo do inimigo, nosso adversário, o desejo de Satanás é nos destruir, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa servidão ao Senhor. Mas para ele tocar no servo do Senhor, ele tem que pedir permissão, como pediu a Deus para tocar na vida de Jó, irmãos. Por isso, igreja do Senhor Jesus, que nós não precisamos andar morrendo de medo, nós não precisamos andar amedrontado, com medo disso, com medo daquilo, não. O que nós precisamos, da maneira que nós precisamos andar, é, sabe como? Confiando no Deus que nós servimos, entendendo que o que tiver de ser na nossa vida, Deus vai permitir, mas através da nossa servidão, da nossa santidade ao Senhor, através da nossa obediência ao Senhor, o Senhor nos livra até da morte, irmãos. Ou você acha que José estava indo de qualquer maneira? Você acha que José estava indo até os irmãos dele de qualquer maneira? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que José orava. Eu acredito que José entregava os irmãos dele a Deus. Eu acredito que José se preparava. Eu acredito que quando José saía de casa para ir cumprir o mandado do pai dele, como a palavra nos relata, eu acredito que ele dizia: Senhor, vamos comigo, Senhor, tu vai na minha frente, Senhor, tu vai me mostrando o caminho, Senhor, tu vai me guiando, Senhor, tu vai me guardando. E assim o Senhor fez, irmãos. O Senhor guardou ele da morte. Muitos podem olhar e podem dizer: ah, mas ainda permitiu toda essa luta, mas isso aqui estava dentro dos planos do Senhor. E lá na frente, irmãos, nós vamos ver isso aí, tá certo? O que eu estou falando, irmãos, está de acordo com a palavra. Deus tinha um plano na vida de José naquele lugar. Deus tinha um plano na vida de José por todo o lugar por onde ele passou. Por isso que Deus não permitiu aqui, irmãos, que os irmãos de José tirassem a vida dele. Por isso que Deus levantou aqui Rubem para dizer: não colocamos as nossas mãos para derramar sangue. Por isso, irmãos, que Deus usou Judá para dizer, sabe o que, igreja do Senhor Jesus? Que proveitos nós teremos em matar o nosso irmão. E ali Deus criou toda essa situação, igreja do Senhor Jesus. E nós vamos aprender muito com a palavra de Deus falando sobre José. Amém, igreja do Senhor Jesus? Então fiquem na paz do Senhor, guarda essa palavra no seu coração, entenda que tudo na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que se encontra na presença do Senhor, entenda que tudo na tua vida é permissão de Deus. Deus permite você passar por momentos difíceis, sim, para que você possa se achegar mais a Ele. Deus permite você passar por situações difíceis, sim. Por quê? Porque quando a gente está passando na luta, na dificuldade, a gente ora mais, a gente busca mais a presença do Senhor. Mas Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Deus não vai deixar você se afogar nessa cova, porque Ele é o Deus que permite, mas Ele também é o Deus que livra. Amém?